O Orçamento de Estado francês para 2026 foi definitivamente aprovado esta segunda-feira após a rejeição de duas moções de censura no Parlamento e meses de impasse político. As moções foram apresentadas em resposta à decisão do primeiro-ministro Sébastien Lecornu na sexta-feira de invocar o artigo 49.3 da Constituição para fazer passar o orçamento. Esta linha permite ao governo aprovar legislação sem ter de passar pela Assembleia. Uma das moções foi apresentada pelo Rassemblement Nacional, de extrema-direita, e a outra pelos partidos à esquerda dos socialistas. A abstenção do Partido Socialista em ambos os votos permitiu que as duas moções fossem rejeitadas, o que fez com que o orçamento tenha sido automaticamente aprovado. Desde que as eleições antecipadas de 2024 deixaram o Parlamento dividido em três blocos, os deputados não conseguem chegar a acordo sobre como sanear as finanças públicas do país. A sigla agora é reconhecida em todo o mundo. ICE serve para Serviço de Imigração e Alfândega nos Estados Unidos, mas a aplicação da lei de imigração no país está no centro de controvérsias nacionais e internacionais após os casos de mortes de cidadãos norte-americanos que envolveram agentes federais, tanto do ICE como da Patrulha de Fronteiras. Além das operações em solo americano, o ICE também está presente fora do país por meio do Gabinete de Investigações de Segurança Interna, com a sigla HSI, que se ocupa das organizações criminosas transnacionais. A agência tem 90 escritórios em 50 países e terá agentes presentes, por exemplo, nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália. HSI est une autre branche de ICE, de cette police, qui, elle, est donc déployée à l'étranger, au départ pour lutter contre le narcotrafic, contre tout projet de terroriste qui pourrait menacer la sécurité intérieure des États-Unis ou de ses alliés ou tout ressortissant américain. Depuis quelques années, HSI est devenue aussi une police de lutte contre l'immigration clandestine. A agência colabora com a polícia local e a Interpol. Segundo o investigador, estes agentes andam armados, mas só podem usar as respectivas armas após receberem uma autorização do país anfitrião, reconhecendo, no entanto, que, embora a regra exista como princípio, a realidade pode levar a uma aplicação diferente em casos específicos. N'oublions quand même jamais que dans certains pays, au gouvernement plus faible, à l'économie plus faible, très dépendant des États-Unis, des pays parfois injustement catalogués, pour reprendre la rhétorique trumpienne, hein, bien évidemment, de pays de merde, cette police s'est permise de dépasser évidemment les règles normalement imposées et d'agir comme bon lui semblait. Segundo o investigador, agentes do ICE, através das filiais internacionais do HSI, já foram destacados para eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de Paris. Já em Itália, os agentes da HSI não irão patrulhar as ruas de Milão durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam esta sexta-feira, sendo o seu papel estritamente preventivo, segundo afirmou na semana passada o embaixador de Washington no país. A presença destes agentes provocou vários protestos em Roma e Milão. Duas pessoas foram mortas após o confronto com o ICE em Minneapolis, enquanto a população continua a protestar contra os agentes federais. Estes eventos têm sido registados para a Associated Press pela premiada fotojornalista greco-americana Angelina Katsanis. There's a stark difference between what the city looks like now and what it did in 2023. You know, ICE and its takeover of Minneapolis is very omnipresent. Every establishment you go into, there will be people talking about it. So it's really shocking having lived there before and then seeing it after the fact or during the takeover. It's quite shocking how everywhere it is in people's conversations and the streets. As we've seen, eyewitnesses, like it's a dangerous job just being an observer, because both Renee Good and Alex Preddy were just observers to the scene. They didn't have anyone, they weren't detainees, they didn't have anyone that they knew, you know, they weren't protecting any specific person, they were protecting the community and
trying to push ICE out in general. So yeah, it's a dangerous job. Muitos argumentam que os recentes acontecimentos nos Estados Unidos estão a criar uma sensação de guerra civil. Definitely a federal takeover. Many people are calling it an occupation by the state. The difference between a civil war and this is that the opposition among the civilians, they are only armed with whistles and cameras, phones, documenting what's happening. So they're pushing back, but it's for the most part non-violent, but I do think that ICE sees it as a civil war. You know, I've talked to agents that say that they are afraid of their lives and people are trying to hurt them. So I think that mentality, for whatever reason they have it, that's causing them to be extra scared and potentially escalate, as we've seen with Alex Preddy and Renee Good and many others as well. Angelina Katsanis acredita que o medo não só se está a espalhar pela cidade, mas também por todo o país. A saída dos Estados Unidos da América da Organização Mundial de Saúde causou sérias preocupações na comunidade científica internacional. Em entrevista à Euronews, Dimitri Daskalakis, ex-chefe do Comitê de Vacinação norte-americano, mencionou os riscos que podem surgir com esta decisão e salientou que a Europa tem a oportunidade de colmatar a lacuna. What that means for people's health is that, we won't have flu vaccines that are as good because we won't be at the table to discuss the flu vaccines. We may not have the same visibility into emerging infections. And frankly, the U.S. withdrawing from the WHO, given the fact that they were a pretty important contributor to the WHO, means that the WHO won't be as well prepared to be able to address emerging outbreaks and infections. So I think overall, the U.S. pulling out of the WHO isn't just bad for American health, I think it's bad for global health. Dimitri Daskalakis destaca que as políticas de saúde de Robert Kennedy estão a causar confusão na Europa. I fear that the Secretary of Health in the United States, Robert F. Kennedy Jr., is going to destabilize the vaccine infrastructure in the United States. I am concerned that manufacturers in the U.S. will feel that it will be no longer feasible to be able to manufacture vaccines. So I think it's a challenge to the European Union, but I think it's also a great opportunity because I think the U.S. is going to unfortunately leave a very significant healthcare and public health vacuum globally. O infecciologista também se referiu à questão do tratamento do VIH após os cortes na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um tema que tem sido o foco do seu trabalho há muitos anos. Millions of people have been put on antiretroviral, anti-HIV medications, prolonging their lives and preventing progression to HIV or to AIDS and to death. And so I think anything that destabilizes that infrastructure may mean that we're going to lose ground. Also, I think some of the efforts of the current administration to erase some of the priority populations that are served by PEPFAR will also be problematic. So, drug users, LGBTQ people are all part of the story for HIV. And so any effort to create social stigma around those issues will end up driving people away from prevention and care. The HIV infrastructure that supports everyone's health is also critical for public health security. If that falters, then I think the entire world will be a less safe place, not only for HIV, but all other emerging infections as well. Momento satírico transmitido pela televisão estatal iraniana sobre os manifestantes mortos durante os protestos de janeiro no país está a causar indignação nacional. Em causa está o programa Hat Hati de um canal próximo da Guarda Revolucionária Islâmica, o OFOR. Em tom de gozo, o apresentador do programa afirmou que a República Islâmica manteve os corpos em locais frios para que, se os Estados Unidos ou Israel atacassem o Irão mais tarde, o regime pudesse culpá-los por essas mortes. Perguntou depois sobre o paradeiro dos cadáveres e ofereceu várias respostas de escolha múltipla.
حالا سوال ما اینه که جمهوری اسلامی جنازه ها رو در چه یخچالی نگهداری میکنه؟ گزینه 1 یخچال ساید بای ساید، گزینه 2 دستگاه بستنی ساز، گزینه 3 فریزر سوپرمارکتی و گزینه 4 یخفروش هستم کاسبی ما رو به هم نزنین. O Ministério Público de Teherão apresentou queixa contra o diretor do canal, entretanto demitido, mas também contra a equipa de produção e o apresentador, segundo a agência oficial de notícias do Irão. O programa também foi retirado do ar. I'm on the floor at Web Summit Qatar in Doha. Everywhere you look, people are networking, pitching, and building the next big thing in tech. It is absolutely amazing. So we were thrilled to be invited because it's the very first event for me. 427 speakers are tackling the hottest topics in tech: AI, chip wars, geopolitics, quantum breakthroughs, and the creator economy, with over 800 international journalists on the floor covering it all. We are very happy to have a strong German representation at this third edition of the Web Summit. First of all, congratulations to the Qatari partners for organizing such a terrific global event in this not always easy times. As everybody can see here, Doha today is a place to be because all these people, all these experts in different fields are here and come together and open a new chapter of cooperation. Just 2 years ago, only 20 German companies were represented. Today, the pavilion is packed, and it's not just about being seen, it's partnership, market entry, and long-term collaboration. Mohamed Alashi, Your News, Doha.